Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvonei, professor da disciplina de História, e estamos começando nesse momento mais uma videoaula. Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais um ano letivo. Estamos começando a trabalhar com vocês e gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Silvonei, sou o professor da disciplina de História e estarei trabalhando com vocês essa disciplina que eu considero uma disciplina fascinante durante todo esse período de 2021. Em meio à pandemia, nós estaremos gravando as nossas videoaulas. Então vocês vão ter acesso à videoaula, vocês podem ir anotando os nossos PowerPoint ali com conteúdo, façam as anotações e nos seus cadernos. E lembrando que nesses vídeos eu sempre vou pedir alguma coisa, um resumo, né, ou fazer algumas perguntas relacionadas ao conteúdo. Mas sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou o professor Silvonei, estarei aqui para auxiliar vocês, ok? Hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre o iluminismo, né? Um assunto novo, um assunto diferente, mas vamos falar de iluminismo. A palavra iluminismo vem de luz, né? E a primeira coisa que vem na mente quando falamos de luz, falamos de ideia. Alguém já ouviu falar? Eu tive uma ideia, né? Acender uma luz. Inclusive nos desenhos animados é muito comum isso, né? Quando alguém tem uma ideia, aparece uma luz, porque ideia é sinônimo de luz, né? Então sempre importante as ideias, né, que vão esclarecendo muitas coisas. Então iluminismo tem a ver com ideias, é o que nós vamos estar estudando com vocês. É importante falar sobre o iluminismo porque esse movimento influenciou os valores, os princípios da sociedade contemporânea. Então, se nós olharmos a sociedade atual, os dias atuais, muitos dos princípios que norteiam a nossa sociedade, como por exemplo liberdade, igualdade, liberdade de expressão, democracia, são heranças do iluminismo e também da Revolução Francesa. Então vocês vão se familiarizando aí, né, com esse movimento, vão se familiarizando com algumas ideias que nós vamos estar discutindo ao longo do vídeo. Bom, eu trouxe para vocês aqui, né, a Wikipédia, né? Vamos falar um pouquinho da Wikipédia. Todos conhecem a Wikipédia, né, que é uma enciclopédia multilingüe, online, livre e também colaborativa. Ela pode ser escrita nacionalmente por várias pessoas comuns, né, que podem interferir, que podem estar escrevendo, né, editando nessa plataforma. Muita gente faz pesquisa na Wikipédia, né? Hoje muitos conteúdos bons você encontra lá, conteúdos de pesquisa, tá? Esse é o fator que distingue a Wikipédia de todas as enciclopédias, né? Qualquer pessoa tem acesso à internet, pode entrar e modificar qualquer artigo, né? Então pode colocar um artigo, modificar, alterar, né? Cada leitor em potencial um colaborador do projeto. Muita gente pesquisa na Wikipédia. Aí se você me perguntar, é seguro pesquisar na Wikipédia? Não é um site seguro. Você vai ver quando você entra lá, né, um aviso dizendo que o conteúdo não é um conteúdo seguro. Como muita gente ou qualquer pessoa pode publicar, alterar esses artigos, tem um lado bom, que as pessoas podem expor as suas ideias, seus conhecimentos lá, mas tem um lado perigoso, porque muitas vezes o conteúdo que é colocado não é um conteúdo confiável. Quando a gente pesquisa de sala de aula, pesquisa de universidade, de faculdade, normalmente esse não é um site recomendado. Tá, ok? Mas a Wikipédia é sim hoje uma fonte de pesquisa, muita gente acaba acessando esse conhecimento, mas é bom pontuar isso, que não é 100% confiável, é bom comparar com outras fontes, né, para você saber se realmente aquilo é confiável ou não. Propriamente dito, falando então sobre o iluminismo, vamos falar então de um movimento de ideias que questionou padrões e valores do antigo regime. Bom, para a gente falar de antigo regime, né, talvez vocês não estão tão familiarizados, mas o antigo regime eram as monarquias absolutistas que haviam na Europa. Lembrando que até o século XVIII haviam muitas monarquias na Europa. O rei, ele concentrava poderes em suas mãos. O poder executivo, o legislativo, o judiciário. O rei, ele tinha plenos poderes. Então, quando a gente fala de antigo regime, nós estamos falando das monarquias absolutistas que perdurou ali
né, até o século XVIII, não que hoje não exista, também ainda existem monarquias, algumas absolutistas também ao redor do mundo, mas como padrão nós temos ali até o século XVIII. Então o movimento, o iluminismo é um movimento que questionou padrões e valores do antigo regime, né? Então foi um movimento de ideias que questionou valores. As ideias, elas são muito importantes, porque são as ideias que movem a sociedade, são as ideias que movem o mundo, né, que movem tudo ao nosso redor. As ideias, elas têm um poder revolucionário, um poder de mudar contextos. Por isso que vocês estudam, né, para ter acesso ao conhecimento, para se tornarem críticos e para poder mudar o contexto aonde vocês vivem. Muito bem, a ideia central do iluminismo é que somente a razão pode vencer a ignorância, fruto da irracionalidade. Então a ideia central é a razão. A razão era um valor supremo para os iluministas. Então, ao invés de eu pensar de forma religiosa, ao invés de eu ficar baseando meu pensamento num fanatismo religioso ou numa experiência que eu tive, eles entendiam que a razão, somente aquele pensamento racional, aquele pensamento lógico, né, tudo aquilo que é observável, que eu consigo observar fenômenos, que eu consigo explicar de uma forma lógica, de uma forma racional, isso tem valor. Então a racionalização, a racionalidade, né, era muito valorizada pelos iluministas. Então quando você pensar em iluminismo, pense na razão como sendo a base para todo esse movimento. Muito bem, se a gente for comparar aqui, para a gente ter uma noção, a diferença entre o antigo regime, que eram as monarquias absolutistas, né, onde a igreja, principalmente a igreja católica, ela possuía um poder muito grande, né, ela tinha ela fazia com que as pessoas pensassem, né? Então todo o pensamento da época era forjado pela igreja católica, né, os padrões de comportamento, os valores, como as pessoas tinham que viver, se vestir, se comportar, era ditado pela religião, era ditado pela igreja católica. E o rei era aquele que concentrava os plenos poderes nas suas mãos, o poder político, né? Tinha lá o exército, criava as leis, editava as leis. Então essa era uma sociedade tradicional, né, que tinha lá uma tradição. Então para o iluminista, a tradição associada à autoridade, ao autoritarismo, também com o fanatismo religioso, gerava ignorância nas pessoas, enquanto que a razão, associada a um pensamento crítico, um pensamento lógico, levava ao esclarecimento, muito importante, e por fim também levava ao progresso. É importante pensarmos que no século XIX essa ideia de progresso foi uma ideia muito forte. A ideia de progresso está na nossa própria bandeira, né? Ordem e progresso, né? A gente tem essa ideia muito forte, né? Embora o Brasil ainda não consiga alcançar o tão sonhado progresso. Vamos lá, na visão deles, os iluministas não eram ateus, muitos deles acreditavam em Deus, né? Então eles não eram ateus, né? Alguns deles. E eles acreditavam que Deus criou o universo. E ao criar o universo, Deus também criou leis naturais, Deus estabeleceu leis naturais. Diferente daquela ideia da igreja, de que Deus fica intervindo toda hora, né? Manda chuva, não manda chuva, manda raio, manda um desastre natural, um terremoto, um tsunami, como se Deus estivesse controlando isso. Na visão deles, não. Deus criou leis naturais e essas leis naturais é que regulam a natureza, né? Então, os fenômenos podem ser explicados racionalmente, até porque eles são regidos por leis naturais. Além disso, né, eles criticavam o antigo regime, como por exemplo o absolutismo monárquico. O que significa absolutismo monárquico? Essa concentração de poder que havia nas mãos do rei. O rei era uma pessoa que detinha plenos poderes, e isso para o absolutista era algo ruim. Também criticavam os privilégios da nobreza. A nobreza é aquela classe social que eram proprietários da maior parte das terras, né, eram os grandes proprietários de terra. Uma minoria da população que eram nobres, conde, visconde, e assim por diante, nobres, pessoas importantes que detinham privilégios, não pagavam impostos e podiam explorar as demais classes. Também criticavam o clero, que também era uma classe privilegiada na visão deles. Criticavam a intolerância religiosa, né? O que é intolerância religiosa? Você não pode pensar ou ter uma religião diferente da minha. E a falta de liberdade,
né? Até porque nesse período o mundo, né, é um mundo onde a liberdade não é tão grande como nós temos hoje. Então, os iluministas, eles eram revolucionários, era um pensamento revolucionário. Era um pensamento que criticava aquele antigo regime, como eu disse, baseado no absolutismo monárquico, baseado no mercantilismo econômico, baseado naquela sociedade estamental que você nascia camponês e ia morrer camponês, nascia nobre, tu tinha sangue nobre. Então eles criticavam essas questões. Vamos ver aqui então quem são os principais pensadores iluministas, começando aqui por John Locke, que é um inglês, que é considerado o pai do liberalismo político. Quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando de liberdade política. Alguns fundamentos vocês vão se identificar, como por exemplo, John Locke entendia que todas as pessoas nasciam com certos direitos inalienáveis, direitos naturais, que são aqueles direitos que a pessoa já nasce com eles. Entre esses direitos, nós temos o direito à vida, o direito à liberdade e também o direito à propriedade privada. Essas três coisas. E os governos são eleitos para preservar isso, para nos preservar o direito à vida, nos preservar o direito à liberdade, nos dar essa liberdade e também nos defender a nossa propriedade privada, né? O direito de posse de alguma coisa, de terra, de qualquer coisa. Então, é propriedade privada. E também, se os governos se tornam absolutistas, ou seja, aqueles governos autoritários, é legítimo que as pessoas derrubem esse governante à força. Ele vai influenciar inclusive na Revolução Gloriosa, na Revolução Puritana, né? E a Revolução Gloriosa que acontece na Inglaterra, e também vai influenciar a Revolução Francesa. Temos também o Voltaire, é um dos também muito conhecido, né? O Voltaire é um dos grandes pensadores iluministas, né? É uma das principais coisas que a gente tem que lembrar do Voltaire é que ele defendia muito a chamada liberdade de expressão. Hoje a gente tem isso na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, nós temos ali entre os direitos a liberdade de expressão. É um direito que eu tenho de me expressar as minhas ideias, mas nem sempre o mundo foi assim. A gente, quando olha na história, muita gente morreu, né, por expressar ideias contrárias à igreja, contrárias ao monarca. Houve tempos e épocas em que as pessoas não podiam falar mal ou criticar o monarca, ou criticar a igreja, porque era acusado de herege, ia para as fogueiras e acabava sendo morto. Então, o Voltaire defendia que as pessoas deveriam ter liberdade de expressão. Então, criticava também a Igreja Católica, a monarquia absolutista francesa, defendia o combate à ignorância, o preconceito, o fanatismo religioso. E essa questão, então, da liberdade de expressão. Então, Voltaire tem muito a ver com a chamada liberdade de expressão. Talvez para você que o estuda hoje, né, não faça muito sentido. A liberdade de expressão, né, é uma coisa que a gente já se habituou, nasceu, cresceu num mundo onde já existe liberdade de expressão. Mas como eu já salientei, nem sempre foi assim. Nem sempre as pessoas podiam falar aquilo que elas pensavam. Montesquieu também é um pensador iluminista que defendia a autonomia dos poderes. Ele pensava assim, quando todo o poder é concentrado nas mãos de um só, a tendência é que essa pessoa venha a abusar desse poder. Quando você coloca plenos poderes nas mãos de um só, nesse caso que ele está falando do rei. Então ele defendia que deveria haver uma separação dos poderes, né, para que não houvesse abuso de autoridade. Né, ele vai inspirar aí Alexander Hamilton e também o James Madison a criar a teoria da divisão dos poderes em poder executivo, legislativo e judiciário, né? Vai influenciar na criação aí da Constituição americana, que é a primeira a adotar aí aqui na América a divisão dos poderes, né? Dividir poder executivo, legislativo e judiciário. Então Montesquieu vai nos ajudar, vai nos auxiliar, inclusive a nossa Constituição, a formação do Estado brasileiro, ela está, né, quando vai falar dos poderes, do governo, ela vai fazer essa separação, tem base nas ideias de Montesquieu. Rousseau também, que é muito falado, que é um dos pensadores iluministas mais comentados, talvez um dos mais importantes aí desse período, ele também defende que a soberania não deve ser do monarca, não é o monarca que tem que ser soberano, é o povo é soberano, ou seja, que todo o poder, inclusive está na nossa Constituição, todo o poder emana do povo. O ministro do STF, o presidente da República, o senador, o deputado,
ele é um representante do povo. O poder que está sobre ele é um poder delegado pelo povo, é o povo que entrega a ele ou a eles esse poder, mas todo o poder emana do povo, tá? Essa é uma ideia muito importante de Rousseau. O governo deve representar a vontade do povo, e se não fizer, deve ser substituído. Então a gente elege um presidente ou mesmo nos outros poderes para que eles respondam aos nossos anseios, aquilo que nós queremos. Mas entendam isso, o poder que está hoje sobre o presidente, né, sobre os deputados, senadores, os ministros do STF, não é um poder próprio deles, é um poder delegado pelo povo. Então todo o poder emana do povo. Também ele vai influenciar na Revolução Francesa. A gente vai estudar a Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Também influencia na Conjuração Baiana aqui no Brasil, tá? 1798, se não estou enganado. Ele entende que todo ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Essa é a visão dele, né? Todo ser humano nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Esse é o Rousseau. Aqui eu trouxe algumas imagens, você conhece essas imagens? Temos ali à direita a imagem 1, 2 e 3. Se você olhar, você com certeza já viu isso em jornal. Mas o que significa isso? Na imagem 1 nós temos o Palácio do Alvorada, que é a sede do poder executivo. Lembra que nós falamos do Montesquieu, separação dos poderes? O Brasil adota essa separação de poderes. Então, na imagem 1, Palácio do Alvorada, onde nós temos o presidente da República, os ministros, e ali nós temos então o poder executivo. Na imagem 2 nós temos o Congresso Nacional, formado por duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que são os representantes do povo. A Câmara dos Deputados, os 513, acho que se não me engano, 513 deputados. Esses 513 deputados representam o povo, enquanto que os 85, não lembro exatamente a quantidade, mas em torno de 80 senadores, eles representam o Estado brasileiro. Então, nós temos ali o Congresso Nacional, que é o poder legislativo. Abaixo nós temos ali, né, o poder judiciário, que é o STF, que representa a instância máxima aí do judiciário brasileiro. Então, é a tripartição de poderes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo na economia, né? Eles criticavam o mercantilismo, né, prática econômica do antigo regime. O que era o mercantilismo? Qual era a principal característica do mercantilismo, das monarquias absolutistas? Era aquela forte intervenção do monarca, do Estado na economia. Era o Estado que era o motor da economia, que fazia a economia girar, que fazia a economia acontecer. Então eles criticam essa intervenção do Estado na economia. Nós vamos ter a escola dos fisiocratas, né? Os fisiocratas é uma escola francesa de economia, talvez uma das primeiras escolas modernas de economia. O principal representante é o François Quesnay. Ele vai dizer o seguinte, que a única fonte de riqueza é a terra. Então a terra é a fonte de toda a riqueza. É também dessa escola que vai aparecer a expressão laissez-faire, laissez-passer, né, que é uma expressão francesa que quer dizer deixa fazer, deixa passar. Isso tem a ver com liberdade econômica, liberalismo econômico, né, que já começavam a defender. Depois nós temos o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. Ele vai contrariar os fisiocratas numa questão. Ele vai dizer que a fonte da riqueza não é a terra, e sim o trabalho. A soma de todo o trabalho vai gerar riqueza. Então, laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, ok? Então, mais ou menos é o pensamento iluminista. Cada nação deve fazer ou produzir aquilo que faz de melhor. Aqui houve a divisão entre as nações agrícolas, característica agrícola, e as nações industriais. É por isso que a gente vê hoje a Europa, algumas partes do mundo mais industrializado, enquanto que o Brasil e outros países são países que adotaram, que têm uma característica mais agrícola. Mas os iluministas vão influenciar muito na questão econômica, principalmente essa ideia de livre comércio, livre iniciativa. Adam Smith, né, muito isso, né? Livre comércio, livre iniciativa, livre concorrência. Isso faz com que a economia se autorregule, ou seja, não intervenção. A principal ideia dessa questão do liberalismo econômico é a não intervenção do Estado na economia. A economia se autorregula baseado nesses princípios: livre iniciativa, livre comércio, livre concorrência e assim por diante, ok?
Para a gente finalizar, então, aqui a enciclopédia de Diderot e D'Alembert, né? A gente falou da Wikipédia, seria a Wikipédia deles lá naquele tempo, tá? Foi uma obra escrita, né, que demorou aí 21 anos para ser editada, né, com mais de 35 volumes, que abordou praticamente todos os ramos, todas as áreas de conhecimento, né, desde a botânica, a biologia, a filosofia, vários campos de conhecimento. São 35 volumes, né, que foi produzida pelos iluministas, da mesma forma que a Wikipédia hoje. Qual que era o objetivo? Difundir o conhecimento. Os iluministas entendiam que quanto mais o conhecimento fosse difundido, mais as pessoas seriam esclarecidas, e pessoas mais esclarecidas são pessoas mais críticas e são pessoas que não vão aceitar a dominação tão fácil. Essa obra foi considerada uma obra perigosa para a época, questionava padrões e valores, questionava principalmente a igreja e também o Estado absolutista, e por conta disso ela foi um tanto censurada. Mas essas ideias acabaram se difundindo, não só na Europa, mas no mundo todo, e o iluminismo é a base daquilo que nós chamamos de democracia atual, né? Quando a gente fala de democracia, república, tripartição de poderes, direitos civis, direitos econômicos, direitos sociais, começa tudo aqui com o iluminismo. É isso aí, então, galera, não deixe de estar anotando, né? Estamos encerrando então a nossa aula. Um grande abraço e até a próxima.